Lucas, capítulo 22, vamos ler do versículo 39 até o versículo 42. Lucas 22, verso 39 ao 42. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. E saindo, foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras. E também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, ou seja, aproximadamente 20 ou 30 metros afastados dos discípulos. E pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Vamos orar para o Pai. Querido Deus e amado Pai Celestial, te damos glória, Senhor, nesse instante, pelo privilégio que outra vez o Senhor nos permite voltar a Ti uma palavra de oração, e também, Senhor, para ocuparmos nossa mente, nosso coração nesse instante para ouvir a Tua palavra. Há pouco, Senhor, estivemos aqui entoando os cânticos, louvando e adorando a Ti, e cremos que Tu recebeu a nossa adoração. Agora, Senhor, pedimos para que Tu encha nossas vidas com o Teu Santo Espírito, que está presente na Tua palavra, e sabemos que o Teu Espírito sempre se manifesta quando a Tua palavra é pregada e ministrada. Então, Senhor, ajude-nos mais uma vez, porque somos necessitados de Ti. Que a Tua palavra nos instrua mais uma vez hoje, nos dando aquilo que o apóstolo Paulo chamou de inteligência espiritual, não a natural, Senhor. A natural ajuda o homem nas suas coisas naturais, mas para aquilo que vai além deste mundo, Senhor, nós precisamos de uma inteligência superior a deste mundo, a inteligência espiritual, e ela vem pela Tua palavra. E que o Teu Santo Espírito ajude-nos a compreender essa palavra e, ao mesmo tempo, nos dar o espírito de obediência para obedecer a Ti e a Tua palavra. Ajuda-nos a entender tudo isso que nós acabamos de ler, Senhor. Teu Filho sacrificou a Sua vontade para fazer a Tua vontade, e sabemos que isso que Ele fez foi um exemplo e um modelo para nós seguirmos. Ajude-nos, Senhor, a meditarmos nisso e entendermos o propósito disso, de fazer a Tua vontade em detrimento da nossa. Crendo que Tu responderás nossas orações, nós Te agradecemos, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Sublime graça do Senhor, que a um infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido Ele me achou. Amém. Graças a Deus. Meus queridos, durante todo o ministério terreno do Senhor Jesus Cristo, o que Ele tentou fazer, o que Ele tentou demonstrar para nós, tanto em palavras como também em ações, foi de que uma das maiores preocupações que Ele tinha era de procurar fazer a vontade de Deus, o seu Pai. Essa era a sua maior preocupação, essa era a sua maior vontade, esse foi o seu maior esforço, de tornar essa vontade do Pai conhecida para nós. Momblana, você deve se lembrar de quando ele disse isso, ele comentou que Deus enviou seu Filho para que este Filho, uma vez aqui, pudesse manifestar e tornar conhecido para nós seu Deus e Pai. Jesus não veio para dar a conhecer a si mesmo o
o seu querer, a sua vontade, algum pensamento seu, algum ensino seu, alguma doutrina sua. Não. Jesus ele veio aqui para tornar conhecido o Pai, a doutrina do Pai, o ensino do Pai, a palavra do Pai, a vontade do Pai. E Jesus ele soube fazer isso, tornar tudo isso conhecido para nós, como eu disse, tanto em palavras como também em ações, como em atitudes e obras. E assim, dessa forma, é que Jesus conseguiu fazer com que Deus se tornasse conhecido entre nós, conhecido em meio ao seu povo. Então, lá nos seus dias, a única maneira de alguém conseguir agradar o Filho de Deus ali seria fazer a vontade do Pai, a vontade de Deus. Porque foi para este fim que Jesus esteve aqui na terra, de mostrar para nós, manifestar para nós, para o povo que estava ali, em particular, a palavra de Deus e qual era a vontade de Deus para os seus filhos. Você lembra que Jesus disse lá em Mateus 7, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, ali Jesus estava dizendo, de nada adianta você tentar ganhar a minha atenção ou dar atenção para mim, e ao mesmo tempo você desprezar o meu Pai e não fazer o que Ele ordena aos seus filhos fazerem. Jesus também disse lá em Mateus 12:50, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Então, Jesus ali estava dizendo, aqueles que fazem a vontade de meu Pai são aqueles que eu realmente considero. E Jesus disse isso porque ele sabia que os seus próprios irmãos, na carne, não criam nele. Então ele disse, meu verdadeiro irmão, mãe, irmã, são aqueles que não apenas creem, ou mencionam, ou me exaltam, mas que fazem a vontade do meu Pai, porque eu vim aqui para fazer exatamente isso. Fazer a vontade dele e tornar essa vontade dele também conhecida para vocês. E você sabe que esse realmente foi o maior prazer de Jesus, fazer a vontade do seu Pai. Ele disse que fazer a vontade do Pai era só comida. Lembra que ele disse isso? João 4. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. E Jesus fez isto. Então, o que Jesus ali estava dizendo para os seus discípulos era isto. Olha, eu não sirvo a Deus por obrigação. Eu não estou aqui fazendo nada obrigado ou por imposição. Não. Eu não estou aqui contra a minha própria vontade. Não estou aqui contra o meu desejo. E tampouco eu obedeço ao meu Pai com medo de que Ele possa me punir se caso eu não fizer aquilo que Ele me manda fazer. Não. Eu estou aqui por minha vontade, e a minha vontade é fazer a vontade do meu Pai, e eu tenho amor, eu tenho prazer em fazer esta vontade. Então, Jesus, ele servia e obedecia a Deus, não porque ele estava ali sendo constantemente observado, sendo observado pelo seu Pai, mas porque isso realmente era algo que era agradável ao seu coração. E é assim que todos nós devemos fazer. E é dessa maneira que todos nós, como filhos de Deus, devemos servir. Porque lá em Efésios 6,6, Paulo vai dizer assim para nós, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Jesus não estava tentando agradar a Deus, sabendo que ele estava sendo observado pelo seu Pai. Não, ele fazia de bom grado. Ele amava fazer a vontade de Deus. Ele era um bom servo, ele era um bom filho. Você sabe que o bom empregado não é aquele que procura fazer tudo certinho, tudo correto, lá no seu trabalho, na loja, empresa, onde for, só porque ele sabe que em algum lugar o seu patrão está ali observando em alguma câmera de segurança, de vigilância, então ele pensa, bom, vou fazer tudo direitinho para que o meu chefe saiba que eu sou honesto, porque se não estiver olhando, o que acontece? Não, o bom servo, o bom empregado, o bom operário, ele vai fazer aquilo que é correto, ele vai ser honesto, estando o seu patrão lhe observando ou não. Esse é o verdadeiro servo, é aquele que faz as coisas porque a sua índole é correta.
Todo bom cristão honesto, ele inclusive se orgulha da sua honestidade. E Cristo, ele se orgulhava do amor que ele tinha por Deus. Então é mais ou menos isso que Jesus está dizendo. Olha, e Paulo também nos convida, não faça isso apenas por ser visto, mas tenha realmente esse desejo. Que esse desejo esteja em você. De você fazer a vontade de Deus e amar fazer essa vontade. Então, realmente, Jesus ele foi para nós um modelo de obediência do início ao fim. Do início ao fim do seu ministério, toda a sua vida, porque em toda a sua vida, durante toda a sua existência terrena ali, 33 anos, Jesus ele fez a vontade do Pai e usou tudo isto, cada gesto seu, como modelo para nós, como um exemplo para nós, a fim de que nós então pudéssemos imitar este gesto dele. Então, alguém que lê os evangelhos, essas poucas palavras que eu já li até aqui, onde Jesus disse, aquele que não fizer a vontade do meu Pai não pode herdar o reino, aqueles que dizem Senhor, Senhor, não entrarão no reino se não fizer a vontade do Pai, aqueles que realmente fazem a vontade são meu irmão, minha família. O que Jesus estava dizendo ali, na verdade, era mostrar para nós que ele vivia tudo isto, de que ele praticava tudo isto, de que nós deveríamos entender que é exatamente isso que os demais filhos também devem fazer, se realmente eles amam a Deus, amam ao Pai. E Jesus estava ali, então, como eu disse, apresentando como modelo para nós, de como que se deve obedecer, de como que se deve amar a Deus. E como que você ama a Deus? Como que você obedece a Deus? Fazendo a vontade do Pai. É fazer a vontade do Pai que você está provando, que você obedece a Ele, que você o ama. Não é você simplesmente indo a um culto, prestar um louvor, uma reverência em algum lugar. Não. É você amando a Deus, é você obedecendo a Deus, é você fazendo a sua vontade. E você sabe que Jesus, ele ensinou a importância disso, de você conhecer a vontade e deixar que a vontade de Deus prevaleça sobre a nossa, até mesmo nas orações. Ele ensinou os seus discípulos a orar, chamando atenção para isso. Você lembra na oração do Pai Nosso? Quando vocês forem orar, vocês digam assim, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então os seus discípulos foram instruídos pelo seu Mestre Jesus, de que a vontade do Pai, a vontade de Deus sempre tem que estar em primeiro lugar e até mesmo nas suas próprias orações. Você pode apresentar a Deus suas petições, seus desejos, seus anseios, seus temores, mas ainda assim você tem que dizer, Pai, essa é a minha vontade, esse é o meu querer, mas acima de tudo, Pai, eu quero que a Tua vontade esteja acima de tudo isso. Faça na minha vida o que Tu queres, o que Tu deseja. Quando você se expressa assim, e Jesus estava ensinando isso aos discípulos, você está provando que você ama a Deus e de que você obedece a Deus. Então, você tem que fazer a vontade de Deus. Mas veja, para você também fazer a vontade de Deus, você tem que conhecer a vontade de Deus. E para você conhecer também a vontade de Deus, é necessário que você também conheça o próprio Deus. E foi por isso que Jesus esteve ali, para tornar Deus conhecido. Uma vez que você conhece a Deus, você também vai conhecer a sua palavra, você vai conhecer a sua vontade. E foi exatamente isso que Cristo estava ali fazendo. Ele veio ali para tornar Deus conhecido aos demais filhos, aos seus demais irmãos, para que então este Deus pudesse ser ali compreendido e, uma vez compreendido, entendendo o que Ele quer, o que Ele requer de nós. O Filho Jesus Cristo estava ali como reflexo de Deus, para tornar Deus conhecido para nós, tanto em palavras como em ações. Em João 5,30, Jesus disse assim, eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, como eu ouço, ou seja, ele ouvia do Pai, como eu ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo porque não busco a minha vontade, mas a vontade do meu Pai que me enviou. Então, o que Jesus aqui está dizendo para você é, eu procuro pensar como o meu Pai pensa. O meu juízo vai ser correto porque eu ouço a Deus, eu conheço a sua vontade, eu sei qual é o seu querer, eu conheço a sua palavra. E eu vou ser justo, eu vou ser honesto,
porque eu vou pensar como meu pai, eu vou falar como meu pai. Eu conheço, eu ouço meu pai, eu dou ouvidos. Então, veja que a vontade de Deus não é apenas então uma coisa que você deve conhecer. Não. Você também deve conhecer e praticar. Você tem que experimentar. A vontade de Deus é algo que deve ser experimentado, testemunhado e praticado, vivido. Foi isso que Paulo disse lá quando ele disse em Romanos 12:2: não sede conformes com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que assim experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a vontade de Deus tem que ser experimentada, tem que ser testemunhada, tem que ser praticada. E Paulo disse, você vai conseguir praticar isto, você vai conseguir viver isto, se primeiro você for transformado. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, é isso que nós estamos dizendo. Você vai conseguir fazer a vontade de Deus se você conhecer esta vontade. E você só vai conhecer essa vontade se você conhecer a Deus. Agora, Jesus deu prova dessa experiência, de que ele testemunhou, de que ele experimentou essa boa, agradável e perfeita vontade do Pai. Tanto é que ele deu a sua vida para fazer a vontade do Pai, sacrificando a sua própria vontade. Não é isso? Ele disse ali, no jardim do Getsemane, seja feito não a minha vontade, mas a tua. Se for possível, afasta de mim este cálice. Mas se é da tua vontade, eu vou beber este cálice. Seja feita a tua vontade, Pai, da maneira como tu queres. Então, era da vontade de Deus que o seu filho fosse ali sacrificado, para que assim ele pudesse, com esse mesmo sacrifício, resgatar a raça humana decaída. Esse era o programa de Deus. E Deus estava em primeiro lugar na vida de Jesus. E ele não resistiu à vontade de Deus, não resistiu ao programa de Deus. Na verdade, não há nada que nós possamos fazer que possa resistir ou interromper bruscamente o programa de Deus. Nada que nós possamos fazer vai permitir que isso aconteça. O apóstolo Paulo disse lá em Romanos 9:19, quem tem resistido à sua vontade? Ninguém pode resistir à vontade de Deus. Você pode tentar fazer prevalecer a tua vontade, mas lá no final você vai ver que é a vontade de Deus que sempre vai prevalecer. Ninguém pode resistir, nem mesmo o seu próprio Filho Jesus Cristo pôde resistir à vontade do seu Pai. Jesus ele se entregou pelos nossos pecados, porque ele sabia que essa era a única maneira de nos livrar deste mundo decaído e que era o desejo do seu Pai. Deus queria nos livrar deste mundo, nos tornar livre da escravidão do pecado, de tudo aquilo que o mundo nos sujeita, com a sua concupiscência, e o programa de Deus para nos livrar disso era através do sangue derramado do seu Filho. Esse era o seu programa. Tinha que ser feito dessa forma. Deus queria que fosse assim. Lá em Gálatas 1:4, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Era a vontade de Deus, nosso Pai, de nos livrar desse século mau. E como que era isto? Através do sangue do seu Filho Jesus Cristo, seria sendo derramado em sacrifício por nós, pelos nossos pecados. Era o programa de Deus. Deus era amado pelo seu Filho, e por também amor a nós, os seus irmãos, é que Cristo teve que render a sua vontade para fazer a vontade do Pai. Então, nós já ministramos outras ocasiões, e eu vou ler aqui outra vez, onde uma banda disse que a maior vitória que Jesus conquistou não foi exatamente quando ele morreu na cruz e ressuscitou no terceiro dia. A maior vitória que Jesus teve foi quando ele conseguiu sacrificar o seu próprio eu. Foi quando ele conseguiu vencer a si mesmo. A maior vitória e a maior batalha que Cristo teve foi ali, naquele jardim do Getsemane. Quando ele soube dizer, Pai, eu tenho uma vontade, mas sabe, eu abro mão disso para fazer a tua vontade. Eu sei que tu queres livrar os meus irmãos desse século mau,
E eu sei que a única forma de fazer isso é através do meu sacrifício. Então, Senhor, eu sacrifico antes da minha carne, aqui, a minha vontade também. Porque eu poderia fazer outra coisa, Pai, mas por amor a Ti e a Tua palavra, eu vou fazer isto. Essa foi a maior batalha, essa foi a maior conquista de Jesus. Quando Ele soube ali vencer a si mesmo, vencer o seu querer, vencer a sua vontade, fazer morrer os seus pensamentos. Isso mesmo, Jesus teve que morrer para os seus próprios pensamentos, para as suas próprias ideias, para o seu próprio querer, para fazer ali a vontade de Deus. Então, antes que houvesse aquela, como eu disse, aquela experiência vitoriosa lá do Gólgota, teve que haver aquela experiência vitoriosa do Getsemane. Mambana disse isso na mensagem Comunhão. Jesus estava aqui enfrentando o maior teste que ele já havia tido. O Getsemane colocado diante dele, onde aquele definitivo e último teste todo suficiente deveria vir. Quando as cargas de todo mundo foram colocadas sobre os seus ombros abençoados. E foi uma das maiores vitórias que Cristo já ganhou ou provou a sua grande messianidade. Foi quando ele provou que ele era realmente o Messias. Como quando ele disse a Deus, não a minha vontade, mas a tua vontade seja feita. Ali, o Filho de Deus sacrificou a sua vontade, sacrificou a sua mente, sacrificou os seus pensamentos para fazer a vontade de Deus e para que nada pudesse atrapalhar aquele programa que Deus tinha em mente. E tudo que Jesus fez ali era um exemplo daquilo que nós devemos fazer. Jesus, com aquela atitude de morrer para si mesmo ali, antes de morrer na cruz, foi um exemplo de fé que toda igreja, que todo o corpo místico de Cristo deve seguir. Mambana vai dizer isso para nós na mensagem Batalhando Diligentemente pela Fé. É um sermão que não temos traduzido ainda, creio eu, do dia 23 de janeiro de 55. Mambana aqui vai dizer o seguinte: quando ele esteve aqui na terra, ele não seguiu seus próprios pensamentos. Está falando de Jesus, o Filho. Não seguiu sua própria vontade, mas ele sacrificou a sua própria vontade e os seus próprios pensamentos para seguir a mente e a vontade de seu Pai. Mas como isso, irmão Jorge? Como que ele vai sacrificar seus pensamentos? Jesus é Deus. E sabemos que os pensamentos de Deus são eternos. Sim, os pensamentos de Deus são eternos, mas Jesus não era o Deus eterno. Ele era o Filho do Deus eterno. Os pensamentos de Jesus poderiam ser mortos, sacrificados, como o profeta disse que foi, mas os de Deus não. Os pensamentos de Deus não podem, mas os de Cristo poderiam, e Cristo fez morrer seus pensamentos, esse profeta. Ele sacrificou sua própria vontade, os seus próprios pensamentos, para seguir a mente e a vontade de seu Pai. Eu não venho para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Você vê isso? Agora, Cristo vem para fazer a vontade do Pai. Então, se podemos ver o que Cristo fez e que tipo de fé ele deu ao povo, ou pregou ao povo, então essa deve ser a fé que nós defendemos. Então, como eu disse, Jesus estava ali para nos dar um exemplo de vida e um exemplo de fé. E aqui o Mambana disse, se Cristo esteve disposto a sacrificar seus pensamentos, sua vontade, esse é o exemplo que nós devemos seguir. Essa é a fé que nós devemos defender. Então Jesus ele estava ali mostrando, do início ao fim do seu ministério, que ele estava realmente submetido ao governo de Deus, ao governo do Pai, fazendo aquilo que o Pai queria. Em algumas mensagens, Mambana gostava de chamar essa ocasião em que Cristo estava ali orando ao Pai, até pedindo, olha, se for possível, faça-me esse cálice. Ele chamava isso de uma conferência, porque ali era uma conversa que o Filho estava tendo com Deus. Ele chamava de a conferência do Getsemane. Mambana disse que ali o Filho estava de frente para o Pai. O Filho era o cordeiro e Deus era a pomba. Mas são apenas linguagens figuradas, simbólicas. Na verdade, são dois seres, Deus e o seu Filho Jesus Cristo. Eles estavam ali tendo um colóquio, uma conversação, e uma banda disse que ali realmente o Filho estava de frente para Deus, de frente para o Pai, face a face com o Pai e conversando com Ele. Nós lemos isso em várias mensagens, vou ler só essa aqui, Conferências do dia 28 de fevereiro de 60.
Quando ele olhou para a face do Pai, ele disse: não a minha vontade, mas a sua seja feita. Ó, que decisão! Essa decisão ancorou e varreu o mundo. E ainda vem esta noite a toda a alma penitente. Não a minha vontade, mas a tua seja feita. Foi isso que Cristo fez ali. Ele conversou olhando para o seu Pai, nos olhos do Pai. Em algumas mensagens o profeta fala, nos olhos da pomba. Ele olhou para os olhos do Pai. Você sabe que ninguém pode ver Deus. Deus não pode ser visto. Mas o Filho sim, ele estava com o Pai, saiu do seio do Pai. Ele podia ver o Pai, ele olhava para o Pai. Olhava para a face do Pai. Né? Procure imaginar o que se passa na cabeça do unicista nessa hora. Porque ele pensa que Jesus é o próprio Deus, é o próprio Pai. No entendimento do unicista, Jesus ali no jardim do Getsemane estava com um espelho na mão e olhando para a sua própria face refletida para poder olhar para si mesmo, porque para ele Jesus é Deus, não é isso? Jesus é o próprio Pai. Então Jesus está lá no Getsemane olhando para a sua própria imagem refletida no espelho. Pai, eu estou aqui para fazer a tua vontade, não a minha. É assim que eles pensam. Mas não. Jesus é um outro ser, diferente de Deus. Ele estava olhando para Deus, ele estava olhando para o Pai. Ele disse, Pai, eu estou morrendo para os meus próprios pensamentos. Eu estou morrendo para a minha própria vontade, para que a tua vontade prevaleça e para que o teu programa seja completado. O teu desejo também é o meu desejo. Tu queres salvar os teus filhos, eu também quero salvar os teus filhos, os meus irmãos. E eu dou minha vida por isso. Não foi ali uma coisa de Deus encenando, porque na teologia unicista Deus fica fingindo, Deus fica encenando, porque se o próprio Filho é Deus mesmo, então não tem duas vontades. Não tem Deus com uma vontade e um Filho com uma outra vontade para sacrificar. Se Cristo, o Filho, fosse o próprio Deus, então ele estaria fingindo ali, encenando para você que ele estava sacrificando uma outra vontade para fazer a vontade de um outro, quando não existe nenhum outro. Porque ele seria este outro. Né? Então, não existe essa encenação, não existe essa dissimulação ali no jardim. Isto foi real, queridos. Umbanda ensinava assim. Realmente, o Filho tinha uma vontade, ele morreu para a sua vontade, morreu para os seus pensamentos, sacrificou sua mente e os seus pensamentos para fazer a vontade e seguir o programa e os pensamentos de Deus, o seu Pai. Amém. Umbanda vai dizer lá na mensagem, aquele que está em vós, vai dizer para você o quão difícil foi aquela decisão que Jesus tomou. Porque se fosse Deus mesmo, seria fácil, né? Mas não. Era o Filho que tinha que tomar essa decisão. Embora também não foi fácil para o seu Pai ter que dar o seu Filho em sacrifício por nós. Foi difícil para ambos, tanto para Deus como para o Filho. Mas para o Filho também foi difícil, porque ele teve que morrer e entregar-se por nós. Então, Umbanda diz lá na mensagem, aquele que está em vós, do dia 10 de novembro de 63. Foi difícil para ele morrer, para que isso pudesse ser produzido para você. Foi difícil para ele ir ao Calvário. Ele queria ficar, tanto que até mesmo clamou, não a minha vontade, mas a tua vontade seja feita. Vê? Ele não queria partir, ele era um homem jovem, tinha seus irmãos, ele os amava, como eu amo você. Mas ele não poderia viver e eles também viverem. Então, ele morreu para que nós pudéssemos viver. Não é isso? Ele se fez de maldito na cruz para que nós pudéssemos ser abençoados. Ele se fez de vencido na cruz para que hoje fôssemos vencedores. Se fez de conquistado para que fôssemos mais que conquistadores. Se fez de escravo para que fôssemos livres. Ele teve que fazer isto. Isso não foi fácil, ele tinha que fazer isso. Veja o que a morte colocou diante dele, Pai. É chegada a hora e devo orar para que tu tires este cálice para longe de mim? Não. Ele não queria fazer isso. Ele queria que a vontade de Deus fosse feita. Amém. Então veja, durante todo o ministério de Jesus, ele nos deu exemplo deste amor, dessa obediência ao querer de Deus, à vontade de Deus. Então, Jesus ele somente foi bem-sucedido porque sempre teve em mente fazer esta vontade do Pai. E não a sua própria vontade. E para garantir esse sucesso do seu programa de Deus, o próprio Deus, disse Umbanda, não permitiu que o seu filho tivesse livre-arbítrio para poder fazer uma outra vontade contrária do Pai. Para que o seu programa desse certo e fosse bem-sucedido,
né? Para que não houvesse nenhum tipo de boicote. Deus não deu livre-arbítrio para o seu filho. Mamãe disse isso. Mensagem a ele, Levítico 57. Nem mesmo Deus reconheceu a carne do seu próprio filho para dar-lhe livre-arbítrio para o que quer que ele fizesse. Ele fez exatamente como o pai lhe disse. Então, o filho nos deu exemplo de que não devemos seguir livre-arbítrio. Não devemos seguir a nossa vontade humana, a vontade carnal. Nós temos que fazer a vontade de Deus, a vontade do nosso Pai. Jesus nunca saiu para fazer as coisas segundo a sua própria vontade. Ele, embora tivesse uma vontade, tivesse um querer, ao invés disso ele aceitou ficar debaixo do governo de Deus e do reino de Deus, dos planos de Deus, para que assim cada um de nós fôssemos por ele abençoados por aquele gesto. Mas ele também nos deu exemplo de que é exatamente isso que cada filho eleito de Deus deve fazer. Todos nós temos que estar debaixo do governo de Deus. E para isso você tem que sujeitar o teu querer, os teus pensamentos, a tua vontade, as tuas ideias, os teus planos. Você vai ter que fazer tudo isso. Porque foi exatamente isso que Cristo fez. Mensagem Jairo e a cura divina de 54. Então, aos judeus em questão, ele disse: em verdade, verdade, eu vos digo que o filho nada pode fazer por si mesmo, mas o que ele vê o pai fazendo, isso o filho faz igualmente. Viu o que eu quis dizer? Então, nunca foi, mesmo para o Filho de Deus, simplesmente sair por sua própria vontade e dizer isto é isto, isto é tudo. E nunca será. Tudo terá que ficar sob o governo de Deus. Porque foi assim que o Filho estava, debaixo do governo de Deus, e assim que todos nós devemos estar. Então, com isso, nós já podemos aqui concluir, queridos, que quando alguém diz que faz o que quer, aquilo que ele tem vontade de fazer, isso poderia então já ser o quê? Uma evidência de perdição. Porque o verdadeiro Filho de Deus não faz o que quer. Ele procura saber qual é a vontade de Deus. Se não sabe, vai procurar saber, consultar em oração ou pela palavra e vai procurar fazer. Mas aquele que só procura fazer a sua própria vontade e não consulta Deus, isto, como eu disse, é uma evidência de perdição. Porque isso estaria provando que essa pessoa está servindo a sua própria carne, ao seu próprio ego. E você sabe que a carne, ela é serva do pecado. Enquanto que alguém que é filho de Deus, o que ele vai fazer? Ele vai procurar fazer a vontade de Deus, não a sua própria vontade. Mas veja, desde que o homem caiu lá no Jardim do Éden, essa tem sido a natureza do homem. A natureza do homem foi pervertida no momento em que ele transgrediu, caiu no pecado, e desde então o homem passou apenas a ter o desejo de fazer a sua própria vontade. Não é da natureza humana querer fazer a vontade de Deus. Essa não é a nossa natureza, nós não nascemos com isso. Antes de Adão pecar, ele talvez tivesse isso, mas por uma situação, por uma conjuntura de situações, ele acabou cedendo e fazendo a vontade da sua esposa para transgredir uma lei que ele sabia que não era para fazer, e assim ele acabou, ao fazer isto, passando para toda a raça humana, toda a descendência, esse tipo de mesquinhez que nós herdamos. Porque nós não conseguimos mais, por nossa própria vontade, fazer o querer de Deus, sacrificar nossa vontade para fazer o de Deus. Nossa natureza não é assim. Nossa natureza não nos permite agir dessa forma. Nós sempre vamos aqui, neste mundo, procurar fazer a nossa própria vontade. Não é da natureza do homem querer se salvar ou querer fazer a vontade de Deus. Deixa eu ler onde Mamãe explica isso. Na mensagem Experiências Espirituais Primitivas, outra mensagem sem tradução ainda entre nós, no dia 13 de julho de 52. Ele vai mencionar um pouco sobre a eleição. Aqui em Jeremias, antes mesmo que ele fosse formado, antes mesmo de vir ao mundo, antes de ter sua primeira experiência, antes que o germe se tornasse um germe, então Deus o conheceu. Ele disse, e ele o santificou, e ordenou-lhe um profeta às nações, antes mesmo de ele nascer. Deus conhecia Jeremias e o destinou para ser o seu profeta. Vê? Agora,
A primeira coisa para a qual eu estou chegando aí é para isso, que é pela graça de Deus que alguns de vocês são salvos hoje. É só pela graça de Deus. Não é pelo teu querer, não é por uma decisão que você fez, que você tomou, por uma escolha que você fez. Não. Olha o que ele vai dizer agora. Não era a tua vontade ser salvo. Não. O homem, por natureza, é uma rebelião contra Deus. Agora, desde quando foi isso? Desde quando o homem caiu. E ele se rebelou no jardim do Éden, caiu da graça e fugiu de Deus e se escondeu de Deus. E é da natureza do homem fazer isso hoje. Hoje o homem foge de Deus, hoje o homem se esconde de Deus, hoje o homem se rebela a Deus, ao seu querer, à sua vontade. Por que isso? Porque essa é a sua natureza. Todos nós somos formados dessa forma. Então, a única maneira de o homem ser salvo é como? Se ele não quer isto, se ele não busca isso, se ele não deseja isto, não faz parte dos seus planos. Se o homem não pode ser salvo por si mesmo, como que isso pode ser feito? A única maneira do homem poder ser salvo é de Deus mesmo ir até o homem para salvá-lo. Mesmo que isso até seja contrário à sua própria vontade natural ou carnal, porque é contrário. Nossa vontade natural humana não deseja isso. Então Deus nos salva contra a nossa própria vontade, porque somos por natureza homens rebeldes. Na mensagem O Chamado de Abraão, Umbanda vai nos explicar um pouco mais isso. Agora, meus irmãos, eu desejo, talvez isso possa não concordar exatamente. Claro, alguns não vão concordar com o que o Umbanda vai dizer aqui. Mas apenas espere por alguns minutos e observe. Deus, por eleição soberana, chamou Abraão. Ou seja, Abraão foi salvo não por uma decisão de Abraão. Abraão foi salvo por uma decisão de Deus, por uma escolha de Deus, eleição de Deus. Não porque ele fez alguma coisa. Ele havia descido da Torre de Babel com seu pai e sua mãe, sua esposa Sara, e ele morou na terra de Sinear, viveu uma vida muito boa, até onde eu sei. Diz alguns estudiosos que Abraão parece que fazia ídolos, né? Ele era um artífice, ele fazia imagem de escultura. E ele saía provavelmente de manhã, comia bagas, uma espécie de frutinhas, amoras, pitangas, e entrava no mato e matava um animal por sua proteína, e depois amoras, e assim por diante. E viveu em Sinear, na cidade de Ur, na terra dos caldeus. E Deus, por eleição, chamou Abraão. E Abraão respondeu. E disse, eu não se você for fazer uma determinada coisa, mas eu já fiz isto. Deus tinha determinado salvar o homem até mesmo contra a sua vontade, contra a sua natureza. Por que isso? Porque por livre-arbítrio, meu querido, ninguém pode ser salvo. Ninguém deseja Deus, ninguém escolhe Deus, ninguém quer ser salvo. Deus salvou Abraão, isso aqui, ele é o nosso pai, então isso é para todos nós, que somos filhos, descendentes espirituais de Abraão. Todos nós somos salvos da mesma maneira. Nós não queremos isso, nós não buscamos por isso. Nossa natureza rebelde, qual que é? Fugir de Deus, se esconder de Deus. Mas Deus, contra a vontade de Abraão, e você pode dizer também contra a tua própria vontade, Deus te elegeu, te escolheu e te salvou. Porque nós não buscamos por isso. Por livre-arbítrio, o homem não pode fazer isso, não pode escolher. O homem, em sua natureza caída, não deseja isso. Só o que ele pode fazer é o quê? A sua própria vontade. Aí o Umbanda continua. O homem, em sua natureza, é absolutamente contrário à vontade de Deus. Sim, o homem não quer fazer a sua própria vontade. Desde a queda, ele só tentou fugir de Deus, se esconder de Deus. Ele é um pecador nascido em pecado, formado em iniquidade, vindo ao mundo falando mentiras, perdido em seu nascimento, e não há nada que ele possa fazer sobre isso. Não há nada que o homem possa fazer sobre isso para que ele mesmo possa mudar isso. Consegue entender? Olha onde que o Umbanda está colocando o poder do livre-arbítrio que alguns dão. Lá embaixo. Ou
Ou seja, livre-arbítrio não tem poder nenhum, não há nada que o homem possa fazer para mudar isso. Então, o que tem que ser feito aqui? Tem que Deus vir. Tem que Deus vir e influenciar o nosso querer, influenciar a nossa vontade. Só assim, queridos, é que nós podemos fazer a vontade do Pai e obedecer a Deus e amar a Deus. Então isso significa que ninguém, por livre-arbítrio, poderia ser salvo. Ninguém. A menos que nós fôssemos o quê? Eleitos por Deus, segundo a sua soberana vontade, né? Para isso, para ser salvo. Mensagem de Jeová Jiré, 57, também sem tradução. Pense nisso. Eu realmente me sinto religioso quando penso nisso. No que, irmão Brana? Salvo pela graça de Deus. Não por minha própria vontade, ou seja, não por meu próprio livre-arbítrio. Eu não escolhi isso, não decidi isso, não foi uma decisão que eu tomei. Não por minha própria vontade, mas por sua vontade. Não por meu próprio desejo, mas Ele mudou o meu desejo. Ele mudou o meu desejo. Minha mente que estava uma vez longe de Deus, foi transformada e trazida para Deus. Eu não poderia fazer isso mais do que o leopardo poderia lamber suas manchas. Não, Senhor, foi necessário Deus fazer isso. Foi necessário Deus trazer você aqui esta noite, ou aqui esta manhã. Foi necessário Deus te salvar. E Deus está fazendo tudo o que pode para mostrar-lhe a sua bondade para você. E eu espero que você veja isso. Amém. Outra mensagem, a ressurreição de Jesus. Deus não quer que você fique carrancudo. Deus quer que você seja feliz. O coração humano foi feito para ser feliz. A preocupação vai causar câncer. O temperamento irá causar câncer. Nunca esteja chateado. Apenas ande em seu amor. Amém. Sabendo que você está andando nele e que nada pode prejudicar você. Você crê nisso? Nada pode prejudicar você, querido. Se você é um eleito pela soberana vontade de Deus, nada pode te prejudicar. Não há nada que possa prejudicar você. Não há poderes, coisas do presente, não importa o que está acontecendo agora. Ah, mas irmão de Jorge, há tantas lutas vindo sobre mim, não interessa o que está acontecendo no presente. Aí depois o profeta fala coisas do futuro, não interessa o que vai vir no futuro. Nada pode impedir o plano de Deus para a tua vida. Nada pode atrapalhar o programa de Deus para você. Nada pode nos separar dele. Nós estamos nele e nunca viemos por nossa própria vontade. Não é um programa teu isto aqui. Não é um plano nosso, não é um projeto nosso. É um projeto de Deus, é plano de Deus. Se fosse teu, querido, poderia falhar. E pode ter certeza, iria falhar se fosse teu. Se tudo isso aqui fosse uma coisa que você buscou, iria falhar. Mas não pode falhar. Por que isso? Porque não é plano teu. Não é um projeto teu, não foi você que escolheu isso, não foi você que planejou isso, não foi você quem decidiu, foi Deus quem decidiu, foi Deus quem programou, foi Deus quem projetou. Nunca viemos por nossa própria vontade, Ele por escolha nos elegeu e nos trouxe para Ele. Amém. Então, é assunto dele cuidar do que Ele tomou para si. Se Ele escolheu para você ser salvo, querido, então creia, descanse nisso. Ele vai fazer tudo o que for necessário para você ser salvo. Ele vai fazer tudo o que for necessário para você ser abençoado. Ele vai fazer tudo o que for necessário para que você seja um vitorioso. Porque esse projeto não é teu, é dele. E se é dele, queridos, não pode falhar. Amém? Então veja, olha só a inércia do livre-arbítrio. O que você, por livre-arbítrio, poderia fazer? O único destino certo que o livre-arbítrio poderia te levar, meu querido, sabe para onde seria? Para o inferno. É o único lugar que o livre-arbítrio pode te levar. Por que eu digo isso? Já ministramos em outras ocasiões. O livre-arbítrio é aquela faculdade volitiva do homem de simplesmente fazer escolhas. Você tem liberdade para fazer escolhas e tomar decisões. Mas como nós já explicamos, o Umbanda mostra isso em suas mensagens, o livre-arbítrio já tem uma preferência, digamos assim, natural, uma inclinação natural para satisfazer uma vontade, que não é de Deus, é a sua própria, é da carne. O livre-arbítrio quer, por natureza, rebelar-se contra Deus e fazer a vontade do homem. Então, o livre-arbítrio, por livre-arbítrio, você nunca poderia ser salvo, porque o livre-arbítrio já tem a sua preferência. Ele vai querer fazer a sua vontade. Parece que é uma coisa
independente, absoluta, mas não existe liberdade absoluta, que é o que o livre-arbítrio sugere para você no campo filosófico, mas não existe. Ok? Ou você é servo de Deus, ou você é servo do pecado, da carne e do diabo. Você tem que servir a um dos dois. Se você é servo de Deus, você tem que deixar o teu livre-arbítrio e a tua vontade de fora. Sacrifica tudo isso e faz a vontade dele. É isto, queridos. Amém? Então, agora, nós nos deparamos aqui com um dilema, porque veja, nós nascemos já com essa propensão natural de fazer a nossa própria vontade, não a de Deus. Nós fugimos de Deus, nos escondemos de Deus, não buscamos a Deus, não planejamos nada que envolva Deus na nossa vida. Nossa natureza é assim, de rebelde, foi isso que Mamana disse. Mas ao mesmo tempo, a Mamana disse que nós temos que buscar a Deus. Né? Outra mensagem diz aqui, você tem que querer fazer a vontade de Deus. Você tem que se livrar da sua própria vontade para deixar a vontade de Deus entrar. Mas agora nós nos deparamos aqui com um dilema. Como que podemos fazer a vontade de Deus se a nossa natureza não busca isto? Como que podemos fazer isto? A única maneira é que do próprio Deus influenciar no nosso querer, no nosso pensar e no nosso agir. Como ministramos nosso último estudo em Francisco Morato, né? Deus tem que nos dar um novo coração, um novo espírito e depois colocar também o seu espírito em nós. Um novo coração e um novo espírito é um novo pensamento, um novo entendimento, uma maneira melhor de compreender, de ver as coisas. Tudo isso é muito bom, mas ele tem que colocar o que em nós? O espírito dele. Para que assim então nós possamos fazer a mesma coisa que Cristo fez. E Cristo somente pôde fazer o que ele fez porque o Espírito do Pai estava nele. E ele instruiu a agir dessa forma. Não pelo seu livre-arbítrio, não pelo seu querer. E por amor ao Pai, ele sacrificou tudo isso. Então veja, a única forma, queridos, é que Deus faça a mesma coisa conosco também. Como ele fez com o seu Filho. Deus tem que nos dar do seu Espírito, para que nós então nisto conseguimos as forças necessárias para ir além da nossa própria natureza humana, que é vencer a nós, e o nosso querer, e o nosso pensar, e o nosso desejar, para fazer o querer e o desejar de Deus. É a única maneira. Deus tem que influenciar o nosso querer. Deus tem que influenciar a nossa própria natureza, mudar, na verdade, a nossa natureza. E como é que faz isso? Fazendo morrer. Circuncisão da carne, mortificação, fazer morrer o velho homem natural para que o novo homem, o Cristo, ressurja em nós. Quando Cristo ressurge aí em você, aí então já não é nem você fazendo, é Deus em você fazendo, é Cristo em você fazendo, como já temos ensinado. Então, quando nós sacrificamos a nossa própria vontade, nós estamos abrindo então o quê? Um caminho para receber aquele mesmo Espírito que estava lá em Cristo, a fim de que ele também possa operar e se manifestar através de nós. Então, quando aquela velha vida, com seu velho querer, com seus velhos pensamentos, morre com as suas opiniões, o que acontece? Nossas vidas mudam, nosso pensar muda, nossa vida muda, nossa vontade muda, porque um outro Espírito agora passa a viver no lugar daquele Espírito que nós herdamos, o Espírito do mundo. E isso vem como? Isso vem através do novo nascimento. Agora, somente aqueles que nasceram de novo é que são de fato livres. Aqueles que ainda não experimentaram o novo nascimento continuam escravos do seu livre-arbítrio. Olha só o termo livre, mas não tem nada de liberdade aí. Quem segue o seu livre-arbítrio é escravo, porque o livre-arbítrio é escravo da carne. Você somente é verdadeiramente livre se você conhece a verdade, e essa verdade vive em você, que é Cristo e a sua palavra. Mamana disse lá na mensagem, o conflito entre Deus e Satanás. Exatamente como pegar um porco e dizer àquele porco, sabe, você não é mais um porco, você é um cordeiro. E ele se torna um cordeiro. Vê? Isso seria difícil de acreditar. Bem, é a mesma coisa que acontece quando você se converte de um pecador a um cristão. Vê? Isso muda as suas próprias opiniões, isso muda a sua vontade. Você quer uma evidência de você, se você experimentou o novo nascimento ou não? Veja se você procura fazer mais a vontade de Deus do que a tua vontade. Você mesmo pode fazer uma introspecção.
Isso muda tudo que está em você. E isso traz você para outra vida. Ele dá outro espírito que produz outro testemunho, vê? Então sua velha vida tem que morrer e a nova tem que nascer de novo. E então veja, você não é mais a criatura que você era afinal, porque agora há a vida de Cristo vivendo em você, o espírito dele em você. Então quando nós nascemos de novo e sacrificamos os nossos próprios pensamentos, é nesse momento então que os pensamentos de Deus passam a ser os nossos pensamentos. Porque Ele mesmo, Deus, é quem vai fazer o que agora? Vai passar a viver em você. Viver a própria vida dele em você. E exercer a própria vontade dele também por meio de nós. Umbanda disse isso. Por que as pessoas são tão agitadas? E quando Cristo, o Espírito Santo, entra em seu coração, ele está em você com o seu temperamento. E ele está vivendo a própria vida dele por sua própria vontade através de você. Agora o temperamento dele é você. Aleluia! Eu sei que isso soa horrível, mas é isso mesmo. Cristo, rendido assim como você está, de modo que Cristo fala o tipo de palavras que ele falaria. Ele pensa o tipo de pensamentos que ele pensaria através de você. Se Cristo está em você, você fala o tipo de palavra que o Cristo falaria se estivesse aqui. Ele faz o tipo de obra que ele faria através de você. Você está cedendo e descansando. Que belo quadro de um cristão consagrado, rendido. Deus está operando. Outra mensagem, almas que estão em prisão agora. Por isso é que somos batizados em seu nome, para que possamos surgir em seu nome, em sua morte, em sua ressurreição, para que ressuscitemos novamente, testificando ao mundo que nós temos vida nova, que o velho homem está morto. Nós enterramos essa primeira natureza, está vendo? Aquela natureza que se rebela contra Deus, que foge de Deus, que se esconde de Deus, que não quer se salvar, que não quer fazer a vontade de Deus. Está vendo? Essa primeira natureza desapareceu. Se você experimentou o novo nascimento, você não vai mais querer fazer a sua própria vontade. Você não vai querer mais seguir o seu próprio livre-arbítrio. Desapareceu. E agora, nós somos a natureza dele. Agora a natureza dele está em nós. A nossa foi mudada, transformada. Ele vive em nós. E nós não fazemos a nossa própria vontade. Nós fazemos a vontade dele. Mas por quê? Porque ele vive em nós. Entende isso, queridos? Essa é a teologia do William Branham. Se Deus não estiver em nós, operando por nós, falando por nós, vivendo por nós, o que vai acontecer? Nós, com a nossa antiga natureza, a qual nós herdamos, com a qual nós viemos ao mundo, fugiremos de Deus, faremos nossa própria vontade. Então a única forma de nós não fazermos nossa própria vontade é Deus interferindo na nossa vida, mudando a nossa vida e colocando os seus pensamentos em nós, colocando o seu querer em nós. É isso que o profeta aqui está nos dizendo. É como Paulo diz lá em Filipenses 2,13, porque Deus é que opera em vós tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Se Deus não colocar em nós o seu querer e fazer isso e tornar uma realidade, nós estaríamos ainda mortos em pecados e delitos. Porque a nossa natureza, ele já nos explicou, não busca por isto. Então, é Deus mesmo que coloca no homem pecador uma fome e uma sede por ele e por sua palavra. E é no momento que o homem entrega a sua vida e a sua vontade natural para Deus, que é quando então Deus se aproxima do pecador. Umbanda disse lá na mensagem, mostra-nos o Pai. Quando o homem está faminto e sedento por Deus, Deus se aproximará do homem sempre. Vê? Renda-se, entregue a sua vontade a Deus. Renda-se a Deus, sacrifica o teu pensar. E Deus se aproximará de você, disse Umbanda. Então, é isso que nós estamos entendendo, queridos. Nós já sabemos que ninguém busca Deus por sua própria vontade, pois isso não faz parte do seu desejar, do seu querer humano. Então, uma vez que o homem é incapaz de ser salvo por seu próprio livre-arbítrio, não há nenhuma necessidade de Deus tentar ir fazer ou forçar alguém a se perder. Deus não precisa mandar alguém para o inferno. Ele se manda a si mesmo para o inferno sozinho.
Porque, como eu disse, esse é o único destino que o livre-arbítrio vai lhe levar. É para o inferno. Deus não precisa fazer nada para mandar alguém para o inferno. Ele vai sozinho. Estou dizendo isso porque foi uma banda que falou. Deixa eu ler isso para você. O que pensai vós de Cristo? 21 de março de 54. Creio que não temos traduzido também. A consciência começa a dizer, não faça isso, isso está errado. Então você passa por cima disso. A palavra de Deus te diz, olha, faça isso. Esse é o querer de Deus, essa é a vontade de Deus. Mas se você não experimentou o novo nascimento, o que vai acontecer? A tua consciência vai apenas se aperceber, vai apenas tomar conhecimento, vai tomar nota disso. Mas não vai se render a isso. Porque você não tem livre-arbítrio e o teu livre-arbítrio, melhor, não tem força suficiente para se render à vontade. Você já entendeu? Tem que Deus entrar com o seu espírito em você, mover o teu querer. Se você não tiver isto, você apenas vai tomar conhecimento. A tua consciência vai saber, ah, tá, Deus quer isso, Deus quer aquilo. Mas você não vai conseguir fazer. Você vai fugir. Você vai fazer outra coisa. Você vai andar num sentido oposto. Não faça isso, isso está errado. Então você passa por cima disso. E depois você passa pela igreja. Você pode ir para a igreja, mas você vai ignorar tudo isso. Você vai ignorar o culto, você vai ignorar a ministração do pastor. Você ouve os hinos, você canta hinos, você ouve a pregação. Toda a luz vermelha que Deus pisca diante de você, todos os alertas, cuidado, faça a minha vontade, senão você vai fazer por outro, você vai seguir outro caminho, vai acontecer isto. Ele dá os alertas para você. E você simplesmente rompe as barreiras e segue em frente. Não presta atenção à consciência ou a mais nada. E depois, Deus enviou uma pessoa para o inferno? Não. Você se enviou a si mesmo. Isso mesmo, você foi por sua própria conta. Então, se Deus não intervir no nosso livre-arbítrio, é para onde nós iríamos, porque é o único lugar que o nosso livre-arbítrio poderia nos levar. Deus joga todas as luzes vermelhas na sua frente. Ele poderia, e você continuou seguindo em frente, precipitadamente. Você está determinado a fazer isso. Agora, há uma luz vermelha pendurada aqui na cidade. Se você passar por esse sinal vermelho ali na esquina, quando você passar de carro, a cidade não será responsável por você. Você fez por vontade própria, isso mesmo. Então, Deus fez tudo o que pôde para manter as pessoas e trazê-las até Ele e amá-las. Deus faz tudo possível para que nós não sejamos prejudicados, não sejamos vencidos por uma conjuntura adversa, contrária. Você pode passar por lutas, percalços, mas você não pode ser vencido por essas coisas, disse Paulo. Nós somos mais que vencedores. Então Deus faz tudo possível, querido, para nos livrar de problemas, de situações, nos dá as luzes vermelhas piscando, os alertas. Deus faz isto. Agora, nós podemos dizer que alguém poderia ir para o inferno porque quis, porque essa foi sua vontade? Eu disse que o livre-arbítrio encaminha a pessoa para isso, porque essa é a sua natureza do homem. Mas será que ele vai para o inferno porque ele quis? É uma escolha deliberada? Consciente? Claro que não. Ninguém ser consciente deseja ir para o inferno. Mas isso é uma coisa que fatalmente vai acontecer para alguém que não tem a sua consciência esclarecida. Porque um pecador que é vendido ao pecado, ele vai procurar fazer a sua própria vontade. E ignora as consequências disso. Ignora o que ele vai colher com essa semeadura de fazer a sua vontade. Então, isso é algo que é inevitável para o pecador. Se ele não tiver sua vida mudada, se a sua mente não for transformada, se o Espírito do Cristo não estiver nele, ele vai sempre procurar fazer a sua própria vontade, e mesmo que Deus lhe dê os alertas, as suas luzes vermelhas piscando, ele vai ignorar todas essas coisas e ele vai depois acabar culminando no resultado daquela escolha, daquela decisão, ainda que ele não desejou assintosamente por aquilo. É uma coisa da qual fatalmente ele terá que se deparar cedo ou tarde. E ele não consegue evitar isto, porque a sua natureza é justamente fazer isso, fazer a sua própria vontade. Então, como eu disse, não existe o livre-arbítrio, como fala aí, de você ter liberdade absoluta. Não existe. Ou você é servo de Deus, ou você é servo da sua própria vontade, do seu próprio querer, e por consequência, do diabo. Veja, Mambanda ele costumava dizer que Deus, ele bate na nossa porta do coração,
e que essa porta do coração tem uma maçaneta apenas pelo lado de dentro. Né? Deus não pode abrir o coração por fora, é você quem tem que abrir. Lembra que ele falava isso? Deixa eu ler uma mensagem onde ele diz isso. Eis que estou à porta e bato, de 58. Ele não pode abrir pelo lado de fora. Ele não pode salvar você contra a tua vontade. Ele não pode curar você contra a tua vontade. Ele não pode enviar um avivamento contra a tua vontade. Você precisa estar disposto a abrir a porta e convidá-lo a entrar. Agora, quem são esses que abrem a porta? Porque se somos nós que abrem a porta, como é que isso acontece? Lá em Apocalipse 3:20 diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Veja, a maçaneta está do lado de dentro, ou seja, somos nós que abrimos a porta. Mas lá na Escritura diz, em Apocalipse, que somente aqueles que ouvem a voz são os que abrem a porta. Agora, será que todos ouvem a voz? Não, não são todos que ouvem a voz. Quem é que ouve a voz então? O que a Escritura diz sobre isso? O que foi que Jesus disse lá em João 10:27? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. O que significa isso? Somente aqueles que são eleitos por Deus é que vai mexer na sua maçaneta da porta do seu coração para abrir. Mas por que antes? Porque antes ele ouviu a voz do seu pastor. E ele se rendeu, ele só precisa ouvir uma vez a voz do pastor para aceitar. Só essa voz, só essa palavra, e há poder nessa palavra, é o suficiente para mudar o querer, mudar o nosso querer. Então veja, tem que haver uma iniciativa de Deus. Se Deus não vier com a sua palavra, com o seu espírito, com o seu poder, com o seu avivamento, nós continuaremos endurecidos e não abriremos a porta. Então alguns podem até pensar, mas então se é eu que abro a porta, então é eu por livre-arbítrio que decido. Não. Somente aqueles que ouvem as batidas é que abrem a porta, e não são todos que ouvem. O Cristo bate algumas portas e elas continuam fechadas porque aqueles não têm ouvidos para ouvir. Mas por quê? Porque não são das suas ovelhas. Ele disse, eu conheço aqueles que são meus e eles me seguem, e os demais continuam endurecidos. Então, portanto, como alguém insiste em fazer sua própria vontade, ao invés de fazer a vontade e cumprir com a vontade a palavra de Deus, então só o que vai restar é o que então aí? Fracasso. Fracasso e derrota. E prejuízo. Prejuízo para si mesmo. Mas se é permitido dar à palavra de Deus a preeminência, se um filho coloca Deus em primeiro lugar, e seguir em frente com essa palavra, dando preeminência a ela, então o fluxo do Espírito Santo vai jorrar, vai correr e vai conduzir esse crente, esse filho, esse eleito para o caminho que é o correto, para o caminho certo. Mensagem Mombrana, o que é isso em tuas mãos? Não temos traduzida, de 55. Eu disse, louvado seja Deus. Pode haver infiéis levantados em comum, seja o que for, céticos, incrédulos, mas quanto mais você rebate a luz, quanto mais você tenta se levantar contra a palavra e fazer a tua vontade ao invés da de Deus, quanto mais você rebate a luz, tenta rebater a luz de Deus, você simplesmente rebate a si mesmo, até a morte e cai em desgraça. É triste você recalcitrar contra os aguilhões, não é isso? E a luz de Deus brilhará através dos séculos, isso mesmo. Deus vai seguir em frente, apesar de qualquer coisa que alguém possa fazer. Nada pode interromper o programa de Deus. A melhor coisa a fazer, então, o que é? É unir-se a Ele, unir-se à sua palavra, à sua vontade, ao seu querer, e seguir em frente com o fluxo do Espírito Santo. Deixe ser levado pelo Espírito Santo, como um vento sopra uma pena, e por ser tão suavezinha, tão levezinha, não é isso? Ela é facilmente conduzida. Assim são aqueles que são nascidos do Espírito. São conduzidos facilmente. O profeta aqui, deixe-se levar pelo Espírito. Não tema nada, o programa é dele, então ele sabe o que é melhor para você. Então, como nós já dissemos, Cristo, ele mostrou que estava disposto até a hora de sua morte de cumprir com a vontade de Deus, em detrimento da sua própria vontade.
a fim de que tudo isso nos servisse como exemplo. Ele foi nosso modelo. Quando nós morremos para os nossos pensamentos da carne, então, exatamente como Jesus fez, nós estamos com isso dando lugar para que essa mente de Cristo então possa assumir o nosso viver, possa assumir as nossas vidas. Mambana diz na mensagem Águas da Separação de 55: Cristo teve que morrer para tornar todos nós vivos. Vivificou-nos. É isso mesmo? Então, é só através da... Não importa a que igreja você pertença, quantas vezes você já apertou a mão do pregador, quantos nomes tem no livro, ou a quantas igrejas você pertence, isso não significa nada. Mambana estala os dedos. Isso não significa isso. Você tem que aceitar absolutamente a morte do Senhor Jesus Cristo. E não é só isso, mas você tem que morrer para si mesmo. Você tem que morrer para cada pensamento da carne, para que você possa receber a mente de Cristo e caminhar de agora em diante, não por si próprio, não por livre-arbítrio, mas da mente dele, a mente de Cristo em você, quando o Espírito de Cristo estiver em você. É dessa única maneira que você pode permanecer vivo. Que é quando você deixa Cristo viver no teu lugar, Cristo viver em você. Então veja, isso é um sacrifício que Deus exige de nós, um sacrifício da carne, dos nossos desejos, dos nossos pensamentos. E isso é primordial para que nós possamos também alcançar a nossa santificação, porque Deus quer isso de nós. Deus quer que nós sejamos filhos santos. 1 Tessalonicenses 4:3, Paulo disse: porque esta é a vontade de Deus. Qual que é? A vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Por que isso? Porque isso é o que Deus quer que você faça o tempo todo, o tempo que te resta, quando você recebe a palavra, quando você se rende a ela, quando você conhece ela, daquele momento em diante, quando você se torna uma nova criatura, é só o que Ele quer. O resto de tempo que te sobrar de vida é para que você viva para Ele e faça a vontade dEle. 1 de Pedro 4:2, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, não segundo o livre-arbítrio, mas segundo a vontade de Deus. Então, quem faz a vontade da carne, da sua própria vontade, ele estará fazendo a vontade do Deus deste mundo. Não é? Mas vai perecer, assim como o mundo perece. Mas quem faz a vontade de Deus é quem permanece para sempre. Amém? 1 João 2,17. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, meus queridos, já para nós concluir esse estudo aqui, você já entendeu então que é isso que Deus requer de nós. E Cristo nos deu exemplo. Temos que morrer por nossos próprios pensamentos, para nossa própria mente, para nossa própria vontade. Agora, isso tudo tem que ser exercitado. Você tem que ser disciplinado nisso. Você não consegue isso da noite para o dia, de um dia para o outro. Não. Isso leva um tempo. No tempo que te resta na carne, exercite-se nisso. Habilite-se, experimente qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Experimente, ou seja, testemunhe disso e pratique, aplique isso. Né? Isso leva tempo, queridos. Para o próprio Mambana também levou tempo. Não pense que ele simplesmente falou essas coisas por falar, o que foi fácil para ele falar isto. Ele experimentou, ele viveu tudo isso, ele sabe o que é isso. E o Mambana soube o que foi fazer a vontade dele mesmo, em detrimento da vontade de Deus. Ainda que Deus lhe trouxe a sua consciência, seu conhecimento, a vontade dele, do seu programa, né? Como ele menciona uma vez que ele conheceu aqueles irmãos do Só Jesus e que Deus disse para ele ir para lá e ajudá-los, e que Deus usaria com o ministério de cura divina, e ele se recusou, porque ele ficou dando vida a outras pessoas, a outros irmãos, né, que tiveram um preconceito, não, aquele grupo lá é fanático, coisa assim, e você sabe, o Mambana deu ouvidos aos outros, ele cedeu, e ele teve muitas lutas, né, ele passou por muitos problemas, ele disse lá na mensagem, não temos aqui cidade permanente, também não temos traduzido. Eu sabia, lá naquele barco eu me ajoelhei e eu disse, ó Deus, sei que desobedeci a ti.
E eu creio, amigos, que se eu tivesse voltado para lá, quando aquelas pessoas me chamaram, o dom da cura teria se manifestado bem ali. Esse era o programa de Deus. Esse era o plano, essa era a vontade de Deus. Mas eu não consegui andar no que Ele me disse para fazer. Essa é a nossa natureza, não é verdade? Você tem que fazer isso morrer aos poucos. E o Umbanda já era um homem nascido de novo, mas você fica aprendendo isso, tem que aprender isto. Eu escutei o que as pessoas me disseram em vez do que Deus me disse para fazer. Nunca faça isso. Siga o que Deus lhe diz para fazer. Mesmo que você não se agrade, mesmo que você não goste, mesmo que não soe muito simpático para você. A Umbanda disse, nunca faça isso. Faça o que Deus disse na palavra dele para você fazer. E é por isso, queridos, que nós sempre devemos buscar, em primeiro lugar, fazer a vontade de Deus, mesmo que ela pareça bastante contrária ao nosso querer. E sem importar para o que os outros pensam, sem importar para o que os outros dizem. Né? Se você conhece a vontade de Deus, a palavra de Deus, faça a vontade dele. Mesmo que isso pareça estranho para os outros. Porque uma Umbanda disse, se você segue a Deus, você vai parecer estranho para o mundo. Mas tudo bem, você não anda segundo esse mundo. Né? Mensagem em Hebreus capítulo 2, número 2. Precisamos buscar a vontade de Deus, não o favor do teu próximo, não o favor dos teus filhos, não o favor do teu marido, da tua esposa, mas busque a vontade de Deus e faça isso primeiro. Então, tudo mais, a vontade da esposa, a vontade dos filhos, tudo isso vai se encaixar, mas coloque Deus em primeiro lugar. Amém? Não é a palavra que tem que se encaixar com o nosso modo de pensar ou de querer, mas é nossas vidas que tem que se encaixar com o querer e a palavra de Deus. Porém, o mundo moderno não caminha para este caminho de seguir a vontade de Deus, não. O mundo hoje está seguindo, como disse Umbanda, o mesmo caminho dos dias de Noé. Cada vez mais as pessoas só estão preocupadas em fazer a sua própria vontade, indo contra a vontade de Deus. Outra mensagem sem tradução, o grande revivamento e o derramamento do Espírito Santo de 54. Em meio a tudo isso, nesta grande civilização que temos aqui, vejo sinais de destruição pairando em toda parte, porque os homens estão andando como fizeram nos dias de Noé, segundo a sua própria vontade, em vez de buscar a vontade de Deus. Então, o Man Brian, ele disse em um estudo, eu quero ler aqui rapidamente, ele disse, Deus tem um plano para nós, Deus tem um propósito para nós, mas se você procurar fazer a vontade da carne, se você deixar se colocar no caminho entre você e Deus, você vai obstruir esses planos. Como já tivemos dito em outras ministrações que tivemos recentemente, a palavra que eu usei foi prorrogar, porque foi a palavra que o Mamãe usou também. Muitas vezes nós prorrogamos as nossas bênçãos, o nosso próprio amadurecimento. Por que isso? Porque nós obstruímos os planos de Deus, quando deixamos o nosso querer surgir à frente. O Mamãe disse para nós, faça a vontade de Deus, e então você vai saber o que Deus quer que você faça e o que Ele planejou para você. Ele tem planos para mim, Ele tem planos para você, e essas coisas só vão se consumar, só vão acontecer quando você sai do caminho e deixa Deus tomar o seu caminho. Mamãe disse isso na mensagem que ele ministrou, Cristo, o Mistério de Deus Revelado, número 6. Só Deus sabe mais sobre você do que você sabe sobre si mesmo. Ninguém conhece melhor você do que Deus. Né? E já que Deus fez você e te ordenou para que você seja conforme Marte, seu filho mais velho, você irá algum dia manifestar o que Ele ordenou a você para se manifestar. Se você é um eleito, fatalmente você vai ter que passar por isso. O Cristo vai ter que viver em você, manifestar-se em você. Mas para você se tornar o que Ele previu que você irá ser, você deve fazer algumas mudanças para chegar até lá. É aquele movimento da maçaneta da porta. Você que vai ter que abrir essa porta. Né? E a grande mudança que você tem a fazer é sair do caminho. Deixe de lado tudo que te é querido e ponha tudo sobre o que Deus tem para você. Quando você puder morrer para si mesmo, então Deus pode manifestar o que Ele ordenou para você.
Tem coisas que talvez você nem saiba ainda que Deus planejou, porque tem alguma coisa que você colocou no meio, mas tire isso do caminho, então você vai ver. Você vai ver o que Deus estava prevendo, o que Deus estava planejando para você. Quando você puder morrer para si mesmo, então Deus pode manifestar o que Ele ordenou para você. Mas enquanto você pensar que tem tudo planejado, você está apenas obstruindo o plano dele. Mas quando você consegue tirar a si mesmo e as suas ideias do caminho e sair e deixar Deus agir, então Ele está livre para completar o que Ele começou em você. É isso que Deus quer fazer conosco. Então, morrer para nós mesmos significa ser obedientes a Deus. E ser obedientes a Deus é ter a mesma mente de Cristo, que foi obediente a Deus, o seu Pai, que deixou de fazer sua própria vontade para fazer a vontade de Deus. Quero ler outra mensagem de Umbanda sem tradução. El Shaddai 60. Quando você chega à total obediência, então você pode ter posse. Mas até que você obedeça totalmente, você tem que entregar completamente os seus próprios pensamentos, sua própria vontade, sua própria mente e deixar a mente de Cristo operar em você. Então veja, nós devemos render a nossa vontade e as nossas próprias ideias para a vontade e para as ideias de Deus. Amém? Mensagem Paradoxo, sem tradução também, 17 de janeiro de 65. E assim ainda encontramos isso entre os seres humanos. Estamos propensos a sermos assim. Há algo que precisamos fazer. Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Nós sentimos assim, que temos que ter algo nisso também. Você tem algo nisso? O que é? Que é a entrega da sua vontade, suas próprias ideias, a vontade e a ideia do Deus Todo-Poderoso. E está acabado. Eu tenho que fazer alguma coisa. Sim, você tem que fazer alguma coisa. O que eu tenho que fazer? Renda-se a Deus. Faça a vontade dele, está tudo acabado, tudo se resolve. É isso que o profeta aqui está dizendo. Isto é tudo que há. Apenas tome a sua promessa e não pense em mais nada. Ande por isso e Deus faz o resto. Faça a vontade de Deus. Coloque Deus em primeiro lugar e tudo mais vos será acrescentado. É isso que a Escritura diz. Então o profeta aqui está sendo bíblico. Então, entregando a nossa vontade para Deus, isso vai nos dar a certeza de que Ele vai cumprir cada uma das suas promessas para nós. E que, ao seu tempo, Ele vai responder a cada uma das petições que nós fazemos a Ele. Mensagem esteja certo de Deus. Tenho certeza que o Espírito Santo está aqui agora. Estou certo disso. E eu sei que o que pedimos vamos receber. Pode não vir agora mesmo, mas tem que vir. Sim, leva um tempo. A Escritura diz que às vezes Deus permite isso para que nós sejamos exercitados na paciência. Você pode pedir algo para Deus e também que é da sua vontade, mas pode levar algum tempo. Mas Ele quer que você tire uma lição com isso. Lá em Hebreus 10:36 diz isso. Porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Então, retornando aqui à leitura do Umbanda, do seu sermão, esteja certo de Deus. A promessa de Deus é verdadeira. Nós pedimos a Ele por qualquer coisa. Nós não duvidamos. Nós cremos que o que pedimos nós recebemos, porque nos encontramos com as exigências de Deus, dado nossa vida a Ele. Entregamos nossa vontade a Ele. Nossas vidas, nossa alma, tudo que somos, nos rendemos a Deus. Então, o nosso coração não nos condena. Podemos ter o que pedimos. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras em vós, pedireis o que quiserdes e vos será dado. Essa é a sua promessa. Apenas tenha certeza de que você conhece a Deus e saiba que essa é a sua promessa. Amém. Mas veja que é importante frisar mais uma vez que nós precisamos então conhecer a Deus e conhecer a sua vontade para que aquilo que nós estamos pedindo a Ele, nós tenhamos a certeza de que não é contrário ao seu querer, não é contrário à sua palavra e à sua vontade. Porque Deus somente vai nos responder se o que nós pedimos para Ele não contrariar o seu programa, não contrariar o seu plano e a sua vontade para nós. 1 João 5, 14 a 15.
E esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, que está dentro do seu programa, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Então, se deixarmos que a nossa vontade seja a de Deus, ele vai nos dar o que nós desejamos no nosso coração. E isso por quê? Porque os nossos desejos também serão os desejos dele. O teu querer passa a ser de Deus. É Deus mesmo que quer isso para você. Isso que você está pedindo a ele. É ele mesmo que quer isto. Né? Quero ler outra mensagem. Muda Deus alguma vez sua opinião acerca de sua palavra? Deus nunca mudou a sua opinião ou a sua palavra, mas ele lhe dará o desejo do seu coração, do teu coração. Ele prometeu isso. Sabe disso? Ele prometeu dar-lhe o desejo do seu coração. E deixe o seu desejo ser a palavra de Deus. Deixe o seu desejo ser a vontade dele. Nunca a tua própria vontade. A vontade dele. Se você pedir alguma coisa a ele e ele não der a você, apenas diga: obrigado, Senhor, tu sabes o que é bom. Sim, ele sabe o que é melhor. Então, quando fazemos a vontade a vontade de Deus, então nós estamos mostrando o nosso temor e o nosso desejo de servir a ele e não servir mais ou de viver uma vida de pecado. E são essas atitudes que nos asseguram de que nós vamos ser ouvidos por Deus nas nossas petições. João 9,31. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Se você aplica a palavra, se você vive por essa palavra, não é isso? É temente a Deus, você ama a Deus e você obedece e faz a sua vontade, então ele te ouve. Foi isso que Jesus disse. Então, a vontade de Deus precisa ser então conhecida. Você tem que conhecer a vontade dele. Pois se agirmos fora da sua vontade, a Escritura diz que você vai ser um insensato. É assim que Paulo nos chama, né? Efésios 5,17. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Então, que os nossos pedidos sejam sensatos, que nossas petições sejam sensatas, que as nossas vidas sejam sensatas, conhecendo o querer dele e fazendo a vontade dele. Então, queridos, para encerrar agora esse estudo, só menciono aqui mais uma palavra de Umbanda, onde ele nos mostra que, assim como o filho confiou no Pai, assim também devemos nós confiar no Pai. Jesus estava seguro nas mãos do Pai, por isso que ele pôde render sua vida, seus pensamentos, como disse Umbanda, sua mente, e assim devemos fazer isto, né? Deus tem um plano para nós, para cada um dos seus filhos, e nós devemos nos render a Ele, a esses planos, mesmo que parecem estranhos para nós, porque nossa natureza não busca essas coisas. Mas temos que fazer isso, como uma ovelha que se rende ao seu pastor. A ovelha, ela precisa ser guiada por um pastor. E quando o pastor guia aquele animalzinho tem confiança no seu pastor. Sabe que o seu pastor vai levar para pastos verdejantes, para águas tranquilas, cristalinas. A ovelha sabe disso. E é assim que nós devemos nos conduzir. Porque é assim que Cristo também se deixou ser conduzido por Deus. E é assim que agora Cristo está tentando conduzir a sua noiva. Umbanda disse na mensagem O Cordeiro e a Pomba: Cristo, veja como ele era manso. Ele nunca tentou fazer a sua vontade. Para nos dar o exemplo de que é assim que nós devemos agir. Ele disse: eu não venho para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E o Pai que o enviou foi com ele e nele. E agora ele disse: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então ele nunca somente nos enviou, mas ele nos acompanha. Você não está sozinho. Deus está com você. E observe-o. Observe aquela ovelhinha, é conduzida ao redor. Agora, ela não confia em sua própria capacidade. Uma ovelha não confia, ela confia na capacidade do pastor. Ela não questiona o seu pastor, ela apenas acompanha o seu pastor e as ovelhas também, né? E o pastor acompanha as ovelhas, né? Mensagem perfeição. Leio isto e encerro. Você possui uma carga aí, a carga mais preciosa que já existiu. É chamada a sua alma. Siga em frente, continue assim,
Viva do jeito que você quiser, e você a perderá tão certo quanto eu estou aqui. E se você devolvê-la a Deus e entregar a sua vontade, você irá conservá-la. Você descobrirá isso. Jesus disse assim. Então, que essa vontade de Deus possa ser também a nossa vontade. E a cada dia mais, nos exercitar a sacrificar o nosso querer e a nossa vontade, os nossos planos, para fazer a de Deus. Não tendo medo de fazer isso, porque como disse Mombrana, Deus tem o controle de tudo, porque esse projeto, este plano é dele. E se é dele, meus queridos, é impossível falhar, é impossível dar errado. Amém? É essa mensagem que eu queria entregar para os irmãos. Vamos falar com o Pai. Querido Deus, amado Pai Celestial, como foi maravilhoso e prazeroso meditar em tudo isso, Senhor, que o Teu Cristo disse, que o Teu Evangelho fala para nós. Quão majestoso que é, Senhor, para um filho viver dentro da Tua vontade. É estranho para o mundo em que vivemos, mas Tu nos enviou Teu Filho para nos tirar deste mundo e para que façamos não mais a vontade deste mundo, mas a Tua vontade. Então, Senhor, que essa simples e humilde ministração possa ajudar nesse instante um filho teu, uma filha tua, que talvez esteja um pouco com problemas, com dificuldades, com dúvidas, que isso possa ajudar o seu coração a se decidir e a entender que é impossível haver uma vida vitoriosa a menos que seja essa vida primeiro rendida a Ti e à Tua palavra, em obediência a Ti, porque essa é uma das formas, se não talvez a maior delas, onde podemos demonstrar o nosso amor por Ti, Senhor, quando rendemos o nosso querer, o nosso pensar, para fazer o Teu querer assumir a nossa vida. Então, Senhor, que Tu nos conduza nisso, que possamos ser exercitados nisso, que realmente possamos ser mudados, transformados no nosso querer, nossos corações, e que nós possamos experimentar a Tua boa, perfeita e agradável vontade para nossas vidas. E que isso possa ser não apenas praticado por nós, mas também imitados por aqueles que nos cercam, que nos acompanham. Que possamos ser um exemplo disso, Senhor, em nossas vidas, nossos lares, nossas famílias, nossas igrejas, como Tu, Cristo, foi para nós. Queremos também ser este modelo. Queremos ser também um imitador de Cristo nisso, Senhor. Ele foi vitorioso porque Ele rendeu a vida dele a Ti. E nós queremos fazer a mesma coisa, porque seremos tão vitoriosos como Teu Filho foi. Conceda isso, Senhor, à Tua igreja. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.